Nós vamos falar sobre essa questão do avanço da pandemia agora com Jean Gorenstein, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutor Jean, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor Jean, nós só estamos vendo números piores aqui no Brasil. Inclusive, tem saído estudos no exterior alertando para a situação do avanço da pandemia aqui no Brasil. A forma como há aceleração, a gente está ultrapassando números que assustaram no início da pandemia no exterior, como o caso da China. São Paulo já está ultrapassando esses números. E nas últimas 24 horas, a propagação cresceu 4 vezes mais rapidamente nas cidades do interior e do litoral do que na Grande São Paulo, sendo que a Grande São Paulo já é motivo de muita preocupação. Eu queria saber como é que o senhor vê esse avanço. Pois é, isso nitidamente tem sido visto. Nós tínhamos, por exemplo, na semana passada, 315 municípios só do estado de São Paulo, dos 620 municípios. Nós temos hoje 390 municípios já com identificação de doença e, dessa maneira, claro, mostrando o que nós chamamos de disseminação centrífuga, ou seja, saindo da região central e indo progressivamente, tanto para áreas da Grande São Paulo, no seu entorno, nas cidades, nos 39 municípios em torno do município de São Paulo, bem como litoral e interior. Quer dizer, mostrando que essas medidas impactaram no número de casos. Nós tínhamos, por exemplo, ontem, dados da Secretaria da Saúde, eram 35 mil casos, hoje nós temos 41 mil casos, sendo que pelo menos 25 mil ontem, dados de ontem, eram do município de São Paulo. Agora, doutor Jean, o balanço aqui na Grande São Paulo aponta uma lotação de 90% dos leitos de UTI na região metropolitana. Como é que está a situação no Emílio Ribas, em particular, que é um hospital de referência para todo o estado de São Paulo? Como é que está a situação hoje? Quando nós falamos de Emílio Ribas, quando nós falamos de hospitais das clínicas, uma vez que são hospitais de referência, em que eles acabam pelo serviço que nós chamamos CROSS, que é um centro de compartilhamento de vagas do Estado, logicamente aqui, e assim como o HC, tendem a terem os seus leitos ocupados de uma forma muito mais precoce, variando em 94%, 97%, isso vai variar tanto como questões relacionadas à alta, ao óbito de pacientes, isso vai renovando realmente essas vagas de forma muito diária e frequente. Mas o que nós temos que analisar também é a dinâmica do próprio Estado. Com tudo isso, o Estado tem aproximadamente 72% das suas UTIs comprometidas. Nós temos uma realidade muito melhor do que muitos estados, aliás, bem melhor, até porque, em associação a isso, nós temos também as unidades privadas de saúde que, de forma obrigatória, se remetem à própria prefeitura, por exemplo, do estado de São Paulo, a Secretaria Municipal, e escalonam o número de leitos dos hospitais privados. Ou seja, não só nós temos a possibilidade de gerenciar leitos para o interior e vice-versa, como, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade daqueles pacientes graves, daqueles pacientes críticos, serem internados nas unidades privadas, de hospitais privados, garantindo, assim, a assistência. Agora, doutor Jean, como é que está o atendimento no geral, não é? Porque a gente tinha alertas desde o início da pandemia da possibilidade do aumento de mortes por outras causas, dada a precariedade de atendimento, porque todo o foco aí dos hospitais, os principais hospitais, é em relação ao coronavírus, e nós temos inclusive clínicas, médicos que deixaram de trabalhar durante essa fase toda, e tem telemedicina, tem aquele atendimento por telefone, mas a gente sabe que a eficácia não é a mesma. Como é que está a situação, as pessoas que precisam de atendimento no serviço público hoje, qual seria o caminho? Porque as pessoas às vezes ficam sem saber exatamente o que fazer, não é? Pois é, na verdade elas vão ter que se encaminhar às unidades básicas de saúde para serem avaliadas por médicos, porque as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo apendicite, as pessoas continuam tendo quadros de pneumonia que não obrigatoriamente estejam associados à Covid. Enfim, elas precisam de assistência. E é importante a gente lembrar que não adianta a gente virar para as pessoas e falar, olha, fique em casa, se está sentindo dor, toma uma medicação, porque é isso que faz, muitas vezes, postergar a condição clínica das pessoas, que fazem com que elas cheguem de uma forma grave
e tenham que ser deslocadas para uma unidade de terapia intensiva, muitas vezes numa situação muito desfavorável. E isso pode sim também impactar na mortalidade. Isso a gente vê muito, especialmente em jovens. Aqueles jovens que não tinham nenhuma comorbidade, que a gente chama, não eram diabéticos, não eram hipertensos, não tinham algum problema no seu coração, no seu pulmão, e que tiveram coronavírus, que evoluíram de uma forma mais grave e que alguém falou, não se preocupa, você não é de risco. E essas pessoas chegaram graves, foram para unidades de terapia intensiva e alguns, infelizmente, fazem parte dessas estatísticas de morte. Então, está realmente sentindo quadro de dor abdominal importante, não melhora, está tendo diarreia, que é refratário, ou seja, não melhora de forma alguma, estou com dor no peito, enfim, situações anômalas que não melhoram com uma medicação analgésica comum, procurem realmente uma unidade básica de saúde para serem avaliados pelos médicos, porque serviços de emergência continuam acontecendo, cirurgias de emergência continuam acontecendo. O que não está acontecendo são as cirurgias que a gente chama eletivas, aquelas que não têm emergência alguma, que poderiam ser realizadas no momento posterior. Eu tenho uma hérnia há 6 anos, eu queria fazer agora. Não, agora não é hora de você fazer. Até porque você pode precisar de um pós-operatório de unidade de terapia intensiva e isso vai comprometer a necessidade de alguém hoje com Covid. Agora, Dr. Jean, como é que o senhor prevê a evolução da doença aqui no estado de São Paulo? A gente vê São Paulo adotando esse rodízio diferenciado e mais drástico a partir de segunda-feira. As pessoas agora têm obrigatoriedade de usar máscara. A gente percebe que ainda há muita gente que não leva a sério a doença, apesar desses números absurdos e assustadores que a gente tem visto, mas pessoas que fazem aglomerações, festas, comemorações de final de semana, churrascos. Aliás, o presidente Bolsonaro disse que vai fazer um churrasco agora nesse sábado, ele que não tem dado a menor importância para aglomerações, mas como é que o senhor vê a evolução no estado de São Paulo? O senhor acha que esses novos procedimentos podem achatar a curva? Pois é, se não houver uma medida muito mais restritiva na circulação das pessoas, na conscientização das pessoas, seguramente isso vai impactar, como já vem impactando no número de casos e à medida que eu aumento o número de casos, eu também aumento formas graves e essas formas graves vão impactar, levando a um colapso no sistema de saúde. Então, essas medidas são muito bem-vindas, infelizmente, tolhem o direito das pessoas de irem e virem, mas isso é uma questão, uma condição de respeito, de proteção à vida. Isso é importante. Hoje, só para se ter uma ideia, o maior número de casos no município de São Paulo acontecem nas periferias, em que a condição social das pessoas por confinamento, muitas vezes de um cômodo com 8, 10 pessoas, acabam circulando muito mais rápido a doença. Bem como, nós não podemos esquecer, que as condições locais das pessoas ainda circularem, os comércios ainda funcionarem, os bailes funk, os pancadões ainda existirem, é uma situação que aglomera pessoas, circula mais pessoas e com isso circulando mais o vírus. Nós conversamos com o Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Mais uma vez, Dr. Jean, muito obrigada pela sua atenção aqui com a Jovem Pan. Bom trabalho. Um grande abraço a todos.